Olá, traders! Vini Lang aqui, fazer análise do Bitcoin, passando a estratégia do dia. Vou falar um pouco do médio prazo, só para dar um pouco de contexto. Então, basicamente, vou começar do diário, vou até os 5 minutos aí para os scalpers. Então, basicamente, no diário aqui, a gente pode ter concluído toda essa pernada de alta aqui, que vem desde aqui dos 24, tá? A gente atingiu pontos aceitáveis aqui de extensão de Fibonacci para essa possível pernada de alta, tá? 2,61, e deixamos um volume significativo aqui no topo, além de apresentar algumas divergências, né? A gente tem divergência aqui no volume, tá? Consequentemente no RSI, em outros osciladores, e também a principal divergência aqui que a gente tem no CVD, tá? Que ele é diferente de outros osciladores, mas ele basicamente diz algo parecido, que é uma fraqueza da parte compradora, principalmente a parte agressiva, né, a parte que agride o book, faz realmente o preço subir. Então, esses dois fatores, eles denotam um certo risco, pensando em operações do diário, em operações do 4 horas, mas no curto prazo aqui a gente ainda poderia, no caso, fazer uma nova alta, não estaria, digamos assim, não é impossível, tá? Mas tem alguns pontos que a gente precisaria passar primeiro, isso que eu vou passar aí no curto prazo para vocês. Então, colocando aqui no 30 minutos, tá? O Bitcoin ainda está dentro de uma consolidação, tá? Então, a gente pode ficar nesse range ainda um tempo. A gente tem alguns pontos importantes aqui que hoje eu vou ficar atento, tá? Principalmente porque tem CPI e a gente pode ter um movimento mais volátil, que é basicamente o rompimento dessa LTB aqui, tá? A gente tem ponto de controle e a gente tem esses topinhos aqui. Então essa região aqui, tá? Seria uma região de possível armadilha no curto prazo e, consequentemente, também uma região que, caso o preço se mantenha acima, tá? Essa região aqui dos 37.600, está entre 37.160 e 37.600. Se o preço se mantiver aqui em cima, eu acredito que a gente possa vir testar essa região dos 39 e 40 mil, tá? Isso não necessariamente vai ser algo bullish, tá? Só vai provavelmente criar mais divergências e, quando o preço cair, provavelmente ele vai ter uma probabilidade de corrigir até mais. E caso a gente corrija, um ponto que eu ficaria atento é justamente essa região aqui, próximo aos 34 mil e ao ponto de controle, tá? Então seria basicamente a região aqui que eu ficaria atento entre 35 mil e 33.800, tá? Uma região para uma possível acumulação, tá? Um possível scalp, dependendo caso o preço vá. Provavelmente, tá? Se a gente tiver uma volatilidade, é mais provável o preço testar essas regiões aqui de 37.100, 37.600 do que ir direto aqui nessa região aqui dos 34.700, tá? Mas é só para vocês ficarem atentos, tá? Isso também não precisa ser hoje, né? Pode ser ao longo da semana. Então, é os pontos que eu tô atento para possíveis trades, tá? Sejam ele de long, sejam ele de um short no curto prazo, ou até mesmo uma realização de Bitcoin, né? Uma realização de alguma altcoin. Então, basicamente, esses são os pontos importantes do Bitcoin. Nesse range aqui não tem muito o que fazer, o Bitcoin está sem volume, está com características de consolidação. A gente tem aqui, por exemplo, armadilhas, a gente tem pessoas presas acima, a gente tem, por exemplo, esse order block aqui nos 36 mil, a gente tem aqui uma venda a mercado significativa nos 37.800. Então, toda essa região acima é uma região de resistência no curto prazo, que o preço precisa basicamente passar, tá, nessa região dos 37.600 para a gente acreditar numa nova pernadinha de alta. Então, acho que o momento é mais operar no curto prazo, tá? Porque no 4 horas a gente já está com divergências e no curto prazo a gente tem esses pontos para ficar atento. Caso o preço suba, principalmente ponto de controle nos 37.100. Caso o preço caia, principalmente o ponto de controle nos 34.600. Esses são os pontos que provavelmente teremos operação tanto em short quanto em long. Beleza? Então, boa semana e bons trades a todos.